ex-ministra Helena Calmon, do STJ, no qual ocupou o cargo no período de 99 a 2013. Também, doutora Eliana foi corregedora-geral da Justiça, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Salvio de Figueiredo. É com essa estatura moral, jurídica do Brasil que nós falamos. Bom dia, doutora Eliana. Muito bom dia, Dilson. Muito bom dia, nossos ouvintes de Feira de Santana e demais localidades que estão nos ouvindo. Doutora Eliana, primeiro que é uma honra muito grande a gente conversar mais uma vez com a senhora, dispor seu tempo para ceder ao nosso público. Primeiro pergunto, doutora Eliana, como a senhora está se cuidando nesse período de pandemia, a senhora como eu, né, que também estamos no grupo de risco, com os cuidados. Como é que está a vida da senhora com essa pandemia, doutora Eliana? Olha, eu estou com um isolamento bastante severo e principalmente porque aqui em Brasília está muito contagiosa a doença, né? Nesse último mês, de forma que eu comecei a ter muita atividade para não ficar ansiosa. Então, eu estou tendo muito trabalho em casa, à distância, mas estou tendo muito trabalho. Seja no escritório, porque hoje eu sou advogada, né? No escritório, e o escritório não parou, a justiça também não parou. E eu estou fazendo muita palestra online, né? As lives que chamam atualmente. De forma que eu me cerquei assim de muita atividade para desta maneira eu driblar esse isolamento. Doutora Eliana, a senhora é a favor ou contra essa política do governo federal, por exemplo, do presidente, em que diz que a pandemia, que coronavírus é uma gripezinha e o país tomou um rumo assim um tanto diferente dos demais que optaram por uma atuação maior no isolamento social. Então nós não tivemos essa parte do governo bem firme. A senhora acha que o governo está certo, está errado? Qual a opinião da senhora? Olha, nós estamos vivendo um momento de muitas incertezas. Ninguém sabe de nada. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Na realidade, o que eu acho é que a nossa política terminou sendo muito mal conduzida, porque a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a política de isolamento, a política de pandemia deveria ficar nas mãos dos governadores e dos prefeitos, isso fez com que cada um tomasse uma direção e tirasse a força do governo central. E isso terminou sendo muito ruim. Por outro lado, em razão da necessidade de gastos extraordinários e urgentes, foram dispensados os controles naturais que tínhamos a respeito dos gastos públicos. E isso deu no que está aí, no absurdo da corrupção que voltou com uma força total no Brasil. Hoje nós estamos com 7 governadores investigados, né, investigados por corrupção. Estamos vendo uma série de secretários e autoridades de segundo escalão sendo presos. Ontem mesmo foi presa toda a cúpula da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por causa exatamente desses controles que foram relaxados, e está havendo uma grande corrupção no Brasil em relação à aquisição de material médico-hospitalar para cuidar da pandemia. De forma que eu acho que a decisão do Supremo Tribunal Federal, tirando a força do governo central, fez com que
houvesse vamos dizer assim, uma disseminação muito grande de autoridades. Um diz uma coisa, outro diz outra, e a gente efetivamente não sabe. Doutora Eliana, hoje o Procurador-Geral da República é o baiano Augusto Aras, que a senhora deve conhecê-lo bastante, não é? Eu diria o seguinte, que avaliação a senhora faz da atual situação da Procuradoria-Geral da República, dessa disputa até de, segundo diziam, de poderes até entre a Procuradoria-Geral e os demais procuradores. Que avaliação a senhora faz desse quadro, doutora Eliana? Olha, eu tenho muita ligação com a Procuradoria da República, porque, inclusive, antes de ser magistrada, eu fui procuradora da República. E tenho muitos conhecimentos com diversos subprocuradores, né, porque isso eu fui da década de 80, que eu fui procuradora da República. Já tem bastante tempo. Mas vim seguindo e conheço todos os personagens, inclusive o meu conterrâneo, Augusto Aras. Na realidade, eu entendo que a Procuradoria se politizou demasiadamente e a atuação do Procurador-Geral, para mim, foi uma surpresa. Eu acho que todo órgão tem de ter os controles para, naturalmente, serem podados os excessos. Não digo que os procuradores da República são santos, não são. Agora, submeter um órgão como o Ministério Público Federal a um desmanche público, como vem sendo feito através do Procurador-Geral, é que me causa muita espécie. O Ministério Público foi o órgão que, com a Constituição de 88, foi quem mais ganhou liberdade para atuar de forma independente. E vem se comportando, desde a Constituição de 88, com muita veemência e com muita seriedade. O Ministério Público Federal é realmente um órgão que vem sendo o grande guardião da cidadania. Lógico que excessos existem, alguns desvios também, e isso precisa ser feito, isso precisa ser controlado dentro da própria instituição. Agora, o Procurador-Geral e a público para declarar o que declarou, e o que é pior, unindo-se aos advogados que foram aqueles que sempre foram os algozes do Ministério Público em razão da defesa que vinham fazendo dos maiores corruptos brasileiros. De forma que isto me causou muita espécie, me causou muita admiração. Eliana, ontem mesmo foi dado como arquivado aquela denúncia contra o procurador Deltan Dallagnol e, salvo me engano, mais 2 ou 3 procuradores sobre aquele caso do PowerPoint que foi feito em relação àquele processo do ex-presidente Lula. A senhora, na sua opinião, o arquivamento seria o caminho correto? O processo ele deveria ter outro caminho? Eu não conheço o processo de perto, não quero ser leviana para dar uma opinião. Agora, o que eu estou preocupada é porque no Brasil está acontecendo exatamente o que aconteceu na Itália com a política de mãos limpas. A Lava Jato foi uma operação no Brasil que muito se assemelhou à Operação Mãos Limpas na Itália e que retirou a máfia de circulação por um grande período. E
que fez com que os partidos políticos italianos que davam sustentação ao governo corrupto fossem todos banidos. Eles tiveram muito sucesso, mas com a interferência política e que gerou o Berlusconi, terminou acontecendo o seguinte: os investigadores que terminaram desmoralizados. E hoje a Itália continua sendo um país com grande índice de corrupção. E nós, brasileiros, sempre estivemos atentos para que isso não acontecesse no Brasil. Mas não adiantou tanta precaução, porque está acontecendo exatamente isso. Hoje, os investigadores, como toda a turma da Procuradoria da República, que está à frente da Força Tarefa, como o juiz Sérgio Moro, estão sendo questionados quanto à forma de proceder e quanto ao comportamento como profissionais. Isso realmente é preocupante, mas já estava no script, porque os italianos sempre nos advertiram que isso poderia acontecer no Brasil. Estamos às vésperas de uma mudança do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, que deve sair o Dias Toffoli e entrar o ministro Fux. O que a senhora acha em relação à Lava Jato, que será o comportamento do Supremo com o novo presidente? Que visão a gente pode esperar do novo presidente em relação à Lava Jato? Posso lhe garantir que será bem melhor. E por quê? O ministro Fux, que foi meu colega durante muitos anos no Superior Tribunal de Justiça, é magistrado de carreira, conhece a justiça e terá um comportamento bem menos político do que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que é, sem dúvida alguma, alguém que só teve passagem pelos cargos de assessoramento do governo do PT. Não tem nenhuma vivência de magistratura. De forma que são dois perfis completamente diferentes. E eu acredito que, efetivamente, nós tenhamos uma mudança significativa. Doutora Liana, tem se criticado muito o Supremo Tribunal Federal, como a senhora colocou, a questão de ser um órgão jurídico e não político, e ele tem sido tanto político quanto jurídico, muitas vezes mais político que jurídico. E a senhora acha que esse poder de, entre aspas, legislar no Supremo é uma coisa normal dentro do Poder Judiciário? Não. Hoje o Supremo Tribunal Federal está mostrando para toda a nação que precisa passar urgentemente por uma grande reforma. Eu costumo dizer, aquelas 11 criaturas têm um poder ilimitado. E isto está sendo muito questionado e cada vez mais os ministros estão ficando acima do bem e do mal. Eles não são investigados, eles estão acima de todos os cidadãos brasileiros, eles não prestam contas à Receita Federal, ao COAF, ao povo brasileiro, de forma que fica um poder sem limites. Na Constituição de 88, quem é que limita o Supremo Tribunal Federal? É o Senado Federal. Porque há um sistema de pesos e contrapesos e, para o Supremo Tribunal Federal, o seu órgão julgador é o Congresso Nacional. Mas, em razão da corrupção que existe dentro do Congresso Nacional, dentro do Parlamento, as grandes figuras, os manda-chuvas do Parlamento, estão todos hoje com processos que tramitam
forma que é um jogo de poder, onde o parlamento nada resolve em relação ao Supremo, porque não quer se desgastar em razão dos processos que tramitam dentro do Supremo Tribunal Federal e que não são julgados, levam anos, porque aquilo ali é a grande trincheira onde se escudam os próprios ministros do Supremo. Doutora Eliana, nós estamos às vésperas de uma eleição, estamos inclusive nós no rádio também com os limites, a televisão com os limites da lei eleitoral, mas a gente está com uma preocupação muito grande este ano em relação às eleições. Nós temos aí um período de eleição em que teremos o Covid, já se sugeriu que fizesse uma eleição em duas etapas, um sábado e domingo. O que é que a senhora acha, o que é que vai acontecer com essa eleição com o período de Covid? Agora a abstenção, a senhora acha que é um período próprio de abstenção ou não? Que opinião a senhora tem? Eu não sei, mas me parece que serão eleições onde haverá um grande número de abstenções. Né? A marca dessa eleição próxima será a abstenção maciça. E isso pode gerar um resultado não representativo do que o povo brasileiro hoje está passando, ou do que é o povo brasileiro em relação às eleições. Mas, de qualquer forma, eu entendo que haverá uma mudança de cenário grande, porque nesses últimos anos, com a grande influência da mídia em relação a esclarecimentos da área política para a nação, o povo brasileiro hoje está mais conscientizado da necessidade de fazer eleições mais independentes. Com todos os males que tem no nosso país, onde o povo ainda é carente, o povo é ignorante, o povo ainda é influenciado por esses meios eleitoreiros que são usados, troca de favores, mesmo com todos esses males que ainda nos acompanham, mas o povo está mais esclarecido e o povo também está mais revoltado com a corrupção generalizada. No passado, nós falávamos muito na história de rouba mais faz. Hoje, o povo brasileiro não aceita mais essa corrupção. E está tomando consciência de que o problema número 1 do Brasil é a corrupção, que precisa ser banida. De forma que isto vai se refletir um pouco nas eleições. Doutora Eliana Calmon, muito obrigado. Foi uma honra muito grande. O Bom Dia Feira, o Linha Direta com o Povo, a Rádio Sociedade, a Princesa, a Rede Rádio Capuchinho, juntamente com a Rede Baiana de Rádio, ouvi-la, essa voz baiana, esse arauto da justiça, a senhora hoje advogada, militante em Brasília, e temos certeza absoluta de que nós teremos a senhora sempre defendendo os interesses da justiça, da lei e dos baianos, dos brasileiros de modo geral. Muito obrigado. Algo mais a senhora queria dizer? Fique à vontade no nosso Bom Dia Feira. Eu é que agradeço a oportunidade de ter falado um pouco para a minha terra, esta cidade que foi muito carinhosa comigo, porque eu tive um índice de votos muito significativos quando eu me candidatei ao Senado Federal, nas eleições de 2014, e eu tenho um carinho muito grande por Feira de Santana. Então, o meu muito bom dia e agradeço a oportunidade de ter falado para a minha terra. Nós estamos assim com a ex-ministra do STJ e hoje advogada militante em Brasília,
professora de Direito, doutora Eliana Calmon. Nós vamos voltar com fé.